Bênção, bênção de Deus. Foi muito bom, espero que mais pessoas estejam nas próximas iniciativas. É bom a gente começar o dia buscando ao Senhor, não é verdade? Foi muito gostoso, é o momento a gente vê lá o sol nascendo, imaginando todas as maravilhas que Deus fez, né? Agora recentemente levaram ali o homem para dar uma voltinha lá por volta da lua, daí eles voltaram, e quando eu olho para todas essas coisas, olho para o céu, eu vejo a grandeza de Deus, vejo Deus em todos os lados, como Deus é poderoso. Agora nesse mesmo momento você está aí sentado e não percebeu, mas o ar está entrando e saindo dos seus pulmões, é Deus quem está fazendo isso, teu coração está batendo desde o primeiro momento que ele começou e jamais parou até o dia de hoje, porque Deus tem um propósito para você e quer falar com você nessa manhã, amém? Você crê nisso? Fala para alguém que está do teu lado aí então, fala, Deus quer falar com você, escute. Nós estamos nessa série enraizados, buscando aí verdades na palavra de Deus que nos ajudem a firmar as nossas raízes, de maneira que nós venhamos a resistir nas tempestades, nós venhamos a dar frutos, como tem que ser. E nós vimos na primeira mensagem desta série a respeito da importância do amor pela palavra. Nós somos uma igreja que desde o início, desde a sua origem até hoje mantemos essa essência, nós cremos, nós amamos a palavra de Deus, nós ensinamos a palavra de Deus com amor. Você viu sobre isso, a pastora Michele também falou no segunda mensagem da série a respeito da importância da oração, e especialmente a oração coletiva, há uma unção especial quando estamos reunidos, ali quando está 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Ele está no meio deles, é isso que Ele prometeu, e nós aprendemos sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre discipulado como cultura. Você pode repetir isso? Discipulado como cultura. Que é isso? Imagine aí um grande evento, num grande estádio de futebol, todo mundo querendo ir, aquelas filas se criando, virando os quarteirões, aquela loucura toda, todo mundo querendo entrar, e quando conseguem enfim entrar lá dentro, é aquele burburinho, um monte de pessoa falando, música tocando, de repente, ali fumaça, luzes, fogos, talvez um telão com uma mensagem em vermelho para você ler, e talvez algumas imagens bonitas. E o sucesso dessa mega operação, desse grande evento, é medido num lugar, em um local, lá na catraca, por onde cada pessoa teve que passar para entrar. Bip, uma pessoa, bip, 2 pessoas, 50 mil ingressos vendidos, 80 mil ingressos vendidos, e os organizadores dessa mega operação olham para isso e veem, puxa, casa cheia significa propósito alcançado, meta atingida, afinal de contas está lotado, então o evento foi um sucesso. Isso pode ser verdade para um show, e para um jogo de futebol, ou algum evento assim, mas a igreja do Senhor Jesus não cumpre o seu propósito apenas enchendo, lotando as cadeiras da igreja, lotando as cadeiras do templo. Se fosse assim, seria fácil nós atingirmos o propósito. Fácil, Daniel? Sim, fácil. Nós poderíamos chamar aqui regularmente pregadores e preletores famosos, e eu tenho certeza que faltariam cadeiras para o número de pessoas que passaria pela catraca da igreja. Não tem uma catraca lá, mas nossa equipe de staff tem lá um cliquezinho, eles vão ajudando a ter uma noção de quantas pessoas entraram nesse lugar, e eles contam. Então, esse não é o propósito. A catraca, ela mostra quantas pessoas entram na igreja, entram em um local, mas ela não mostra quantas pessoas saem transformadas, profunda e permanentemente transformadas pela palavra de Deus. Por isso a catraca, ela é cega, e é uma métrica cega para nós seguirmos. Ela tem o seu papel, mas ela muitas vezes cega, ela é cega para a transformação, e é disso que todos nós realmente precisamos. Quem é mais antigo vai entender a referência quando eu digo que ainda é verdade, que nós precisamos, mais do que um toque, mais do que uma sensação no corpo ou na alma, nós precisamos de transformação, real, contínua e permanente, até Jesus voltar. E muitas igrejas hoje em dia, infelizmente, se perderam desse foco principal, de promover a transformação, de criar oportunidades de transformação real de vida. Perderam o rumo do verdadeiro propósito, a clareza. Eles estão focados nos números, estão focados na catraca, eles estão focados naquilo que pode ser visto, medido e apresentado num relatório.
sem perceber, eles estão encantados com essa mentalidade de catraca. E quem está encantado não percebe, fica meio cego. Eles acham que o propósito é encher o auditório, é encher os cursos, encher os ministérios. Acham que o propósito é contar quantas pessoas decidiram por Jesus, medem o sucesso pelos números. Mas a igreja pode estar lotada, e mesmo assim, vazia de propósito, vazia de transformação. Ser uma coisa que aparentemente muito bem sucedida, quando na verdade não é. Da mesma maneira, muitos cristãos estão aí tentando encontrar o seu propósito em coisas que na verdade são secundárias. E eles colocam a sua energia, o seu esforço naquilo, porque entendem que aquilo é o foco das suas vidas. Mas Jesus deixa muito claro qual é o propósito da igreja e de cada cristão. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, talvez uns versículos mais clássicos aí do meio cristão. Ele diz assim, próprio Jesus: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o quanto lhes ordenei, e eu estarei para sempre, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, Jesus está deixando aqui claro qual é o propósito. A igreja não existe simplesmente para produzir convertidos, produzir pessoas que se autodenominam cristãs ou evangélicas, até porque hoje em dia, né, é moda isso. Antigamente você dizer que era crente, você era perseguido. Hoje em dia é moda, todo mundo quer ser crente, quer ser evangélico ou coisa desse tipo. Mas a igreja não existe para produzir este tipo de pessoa, ela existe para formar discípulos. Você pode dizer isso? Formar discípulos. Esse é o propósito da igreja e é o nosso propósito individual como cristãos também. O propósito central da igreja é a formação de pessoas, formar pessoas. O versículo 19 da passagem que nós lemos diz: vão e façam discípulos de todas as nações. O ponto chave desse texto é fazer discípulo. Todo o resto que está nesse versículo está orbitando o propósito de fazer discípulo. Todos os outros verbos, eles estão ali para ajudar a cumprir o propósito de fazer discípulos. Então ele fala, portanto vão. O verbo ir aqui não é o fim em si, ele é o caminho, faz parte de você fazer discípulos. O verbo aqui batizar, ele é necessário, ele é parte do fazer discípulos, mas ele não é o fim, ele é só o começo. O batismo é só o começo de um processo de se tornar um discípulo, de fazer discípulos. Da mesma maneira, ensinar faz parte do processo de formar discípulos, mas não ensinar qualquer coisa. Ensinar não é dar informação, encher de informação, é promover transformação de vida, de forma que essa vida transformada transborde aquilo para outras vidas. Você está me entendendo? Amém? O propósito central da igreja de todo cristão não é reunir pessoas, é formar pessoas, forjar o caráter de Cristo, imprimir o caráter de Cristo em nós. E aí eu te pergunto, quanto do seu caráter já foi transformado até aqui, desde que você conheceu Jesus? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer com certa frequência. Sabe, eu falo, quando eu falo em caráter, eu quero falar lá na tua casa, lá no teu trabalho, né? Porque eu sei que tem maridos que desejariam que as suas mulheres fossem como elas são na igreja, e mulheres que desejariam que seus maridos fossem em casa como eles são na igreja. Mas deixa eu dar um alento para você. Nós somos na igreja o que nós queremos ser e que nós realmente somos. Porque a verdade é que nós vivemos muitas vezes de maneira que não está alinhada à palavra de Deus, mas não somos isso. Deus nos chamou para viver de uma maneira diferente, Deus nos deu uma nova identidade para vivermos de uma maneira diferente. E aí por algum motivo no dia a dia, lá em casa, no trabalho, nós acreditamos em mentiras, seguimos mentiras, ou seguimos uma via na qual nós estamos acostumados a andar sempre por lá, mas nós estamos sendo chamados para andar de uma outra maneira, para sermos discípulos de Jesus e andar de uma maneira diferente, uma maneira
como Jesus andou. Sabe, eu tinha 5 anos de idade quando meus pais entregaram a vida para Jesus. E por incrível que pareça, não subestime a criança que está aí, não sei quantos anos tem, mas eu lembro claramente do que aconteceu na nossa casa. Lembro de muitas e muitas coisas daquela época. Nossa família foi muito marcada por isso. E eu consigo ver no decorrer dos anos o processo de transformação de caráter que aconteceu na vida dos meus pais. E ainda está acontecendo. Eu consigo ver o processo acontecendo na vida dos meus 4 irmãos, somos em 5, né? E eu ainda estou vendo, eu consigo ver na minha vida um processo de transformação de caráter acontecendo ainda hoje na minha vida. Por isso você não pode se conformar com o fato de que, eu encontrei Jesus, dei aquela mudada e tal, mas parei por aí. Não, você e eu somos chamados a continuar progredindo, continuar deixando Deus forjar o caráter de Jesus em nós. Isso é parte de se tornar um discípulo e parte de fazer discípulos também. Por isso eu te pergunto, o que é que Deus está tentando forjar no teu caráter ultimamente? Não me conte o teu testemunho de 10 anos, 5 anos, 2 anos. Quero saber o que o Senhor está tentando forjar no teu caráter recentemente. E olha que Ele está lá no teu trabalho. Tem algumas coisas que são lutas que Deus permite para que nós sejamos forjados. Tem aquele versículo que diz, provérbio que diz, né? Como ferro afia o ferro, o homem afia o homem. O ser humano afia o ser humano. Deus coloca pessoas no nosso caminho, situações para formar Cristo em nós. O propósito da igreja é formar pessoas à imagem de Cristo. Veja, a nossa igreja, igrejas por aí afora, podem crescer em número e ao mesmo tempo serem rasas no viver cristão. Podem ter uma agenda ótima, cheia de eventos e cursos muito bons, mas não ter transformação real de vida. Só vir na igreja e sentar, como nós costumamos fazer, não transforma a nossa vida automaticamente. Eu sei que isso parece óbvio, mas a verdade é que muita gente age assim, como se fosse sentar lá, tem alguma coisa aqui, realmente tem, quando o povo de Deus se reúne, tem uma bênção especial, mas acham que só de sentar, só de estar num hub, a sua vida vai ser transformada, só pelo toque. Só pego lá uma bênção, uma oração. Isso aí não é diferente de ir lá em algum lugar aí e se benzer. Não é diferente de ser um domingueiro. Eu costumo chamar domingueiro aquelas pessoas que elas frequentavam uma igreja e elas mudam de igreja. Elas só mudaram onde elas estão no domingo. Só de lugar, não transformaram as suas vidas. E nós somos sendo chamados, espero que você esteja pegando isso, estamos sendo chamados a sermos transformados e promover a transformação. Sabe, você achar que vir à igreja, ou a um hub, ou simplesmente cursar um dos cursos da igreja, que são excelentes, já vou falar sobre isso, e achar que isso por si só vai transformar a sua vida, é como você pensar que só de vestir uma roupa atlética e um tênis de corrida você se tornou um atleta. É como você pensar que por entrar na catraca da academia e tirar uma foto na frente do espelho, você vai ter a sua composição corporal alterada. É a mesma coisa, não vai acontecer. Não acontece na academia, não acontece na corrida e não vai acontecer na vida cristã, desculpa. Você e eu temos uma responsabilidade que é treinar, aquela máxima, né? No pain, no gain, né? Mas o pain mesmo de verdade, Jesus já pagou. Fica tranquilo, mas nós temos a nossa parte, nós precisamos fazer algo, e eu não posso, por mais que eu ame essa igreja, por mais que o pastor ame cada um de nós, ele não pode fazer o que nós precisamos fazer, ele não pode fazer isso por nós. Eu não posso comer por você, não posso me exercitar por você, eu não posso praticar a palavra por você. Então gente, se você não fizer, ninguém mais vai fazer por você, é responsabilidade tua. Quero trazer esse compromisso para você. Nós temos a nossa parte, sabe, a nossa igreja, ela tem uma série de ferramentas que ajudam no amadurecimento, no crescimento, ajuda você a se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus. Nós temos aí as classes, estudo do fundamento, cursos, veredas, academia, eventos, né, encontros. E se você faz tudo isso e mesmo assim não é transformado, não se torna um discípulo de Jesus, e você fala, puxa, é esse curso, é esse pregador, é esse líder de hub que o Senhor me deu, por isso que eu não amadureço, por isso que eu não cresço. É a mesma coisa que você achar que o problema de você não estar em forma é a máquina da academia que não funciona direito, mas você não treina. É o tênis, tá bom, é o tênis o problema. Se eu trocar de tênis, a minha vida vai mudar, aí eu vou virar atlético. Desculpas e desculpas. Nós temos que assumir a responsabilidade
pela transformação da nossa vida. Você é um agente de transformação da sua vida. Pode dizer isso para alguém? Ministra aí para alguém, fala com fé. Você é um agente de transformação na sua própria vida. Você é esse agente. Você tem que assumir essa responsabilidade. Você fica esperando uma coisa mística acontecer, quando Deus, Ele está falando domingo após domingo, Ele está falando do PG, hub após hub, Ele está falando nas reuniões, e Ele está esperando que você pegue isso, medite nisso, mude a sua maneira de pensar e consequentemente a tua maneira de agir. Ele está esperando essa iniciativa tua. Eu preciso me responsabilizar, você precisa se responsabilizar pelo seu próprio crescimento espiritual, fazendo essa transformação de mente através da palavra de Deus. Então, crescer em número, sem crescer em profundidade, é inchar. Assim como crescer em conhecimento, sem prática, é inchar. É como comer e não fazer exercício. Você só vai ganhar peso. E o inchaço, querido, biologicamente falando, ele é uma resposta inflamatória. Ele é um volume, eu sei, você deve estar vendo que eu já dei uma diminuidinha, eu tinha ficado um pouquinho maior, para um cara magro que nem eu, estava dando relevância, né? Mas daí desinchou, não deu para ir mais, só inchaço. A estrutura mesmo ela rala, vai demorar tempo. Quando eu fui fazer a inscrição na academia, eu cheguei em casa e falei assim para alguns parentes, falei, fiz academia, e a fidelidade? 1 ano e meio, é muito tempo. Falei, mas eu preciso de mais do que 1 ano e meio, eu preciso do resto da minha vida, eu trabalho sentado, minhas costas estão doendo, os joelhos estão doendo, eu preciso chegar nos meus 60, 70 anos com disposição, eu estou pensando na fidelidade de 5, 10 anos mais para frente. Você entende que é o compromisso de você fazer uma transformação na sua própria vida? Não vai ser um passe de mágica. O inchaço ele é bom, dá uma certa satisfação, mas ele não é uma construção estruturada. Crescimento verdadeiro exige multiplicação de células saudáveis. No corpo são células musculares, na igreja são cristãos saudáveis, são líderes de hubs saudáveis, são hubs saudáveis, são pessoas que foram construídas no ensino, assumiram o compromisso através do batismo, estão entregando sua vida e rendendo sua vida a Jesus. Então o inchaço ele é rápido, mas o crescimento real é resultado de um trabalho diário e duro. A igreja formada por milhares de pessoas sem profundidade de vida com Deus é uma igreja frágil, e nós não queremos uma igreja assim. Nós queremos uma igreja forte. Da mesma maneira, um cristão cheio de teoria sem prática é um cristão frágil, especialmente sem prática em fazer discípulos. Nós temos que estar a todo relacionamento, começa a guardar isso nessa mensagem, todo relacionamento, todo contato com outra pessoa é uma oportunidade de fazer discípulos de Jesus, ou de você se deixar fazer um discípulo de Jesus. Daniel, mas eu tenho um propósito diferente, eu estou me dedicando para um outro propósito, Daniel. Esse propósito é o mais importante. Deixa eu dizer uma coisa, se for verdade que você tem um outro propósito aí, eu vou dizer com toda a segurança, não é maior do que o propósito que Jesus deixou por escrito para você. E nós lemos aqui, qual é o propósito? Fazer discípulos. Você pode ter outras coisas, mas esse é o propósito e a missão que Jesus nos deixou, fazer discípulos. Alguém já disse que sucesso sem sucessor não é sucesso. Sucessor nada mais é que um discípulo que aprendeu a fazer o que o mestre faz, mas ele vai ser um bom discípulo se ele também conseguir passar adiante. Então, se inchar é essa patologia que mascara, né, disfarçada de sucesso. Como é que a gente define crescer de forma saudável? Eu digo, crescimento saudável acontece quando pessoas transformadas se tornam agentes de transformação para outras pessoas. Elas não vêm aqui apenas para receber, elas recebem e multiplicam, recebem e passam adiante, recebem e multiplicam, saem daqui enviados. Nosso pastor todo final de culto nos envia para uma missão. Então nós recebemos, vamos praticar e levar para outras pessoas. Crescimento saudável não é mais gente no culto, não é mais gente no hub, não é mais gente no ministério, não é mais movimentos e mais eventos. Porque a nossa igreja tem que ter isso, nossa igreja tem que ter aquilo. Pode até ter, mas isso não é crescimento saudável. Crescimento saudável é mais vidas parecidas com Jesus. Crescimento saudável é mais gente obedecendo a palavra de Deus, em casa, no trabalho. Crescimento saudável é mais discípulos formando outros discípulos. Mas o que é discípulo? Essa palavra aqui é meio antiquada até hoje em dia, né? Discípulo não é quem conhece a verdade, mas quem é transformado por ela continuamente. Sabe, se nós
nossos ouvidos, ou para muita gente hoje em dia, ouvidos modernos, a palavra discípulo talvez não tenha muito sentido. Se nós fizermos talvez um esforço, perguntarmos o que significa discípulo para alguém hoje em dia, talvez com esforço ela vá pensar, talvez um aluno exemplar, aquele que senta nas primeiras fileiras, pega o seu caderninho, anota tudo, decora, esse aí é um discípulo. Mas isso não é necessariamente ser discípulo. Na verdade, nosso sistema educacional nos ensinou a nós decorarmos uma série de informações que alguém quer que a gente decore. Então, o sistema educacional brasileiro, e por aí afora, talvez o ocidental, ele foi criado de maneira a tornar replicadores de informação. Mas isso não é discipulado. Isso não é ser discípulo. A palavra hebraica para discípulo é talmide. Talmide não é apenas um aluno, não é apenas alguém que aprende ou decora um conteúdo. Talmide é alguém que segue o mestre de perto. Havia um ditado entre os rabinos e mestres da época que é: cubram-se com a poeira dos pés do seu mestre. Qual é a ideia aqui? A ideia é que o discípulo ele está seguindo os passos, ele está indo atrás do mestre, está seguindo tão de perto, que ao final do dia ele está coberto da poeira dos pés do mestre. Você entende? Que é algo que leva tempo, que é algo que envolve esforço. Ser discípulo é algo que envolve esse tempo de caminhada e esforço. Discipulado, ele é transmissão de vida. Vamos repetir isso? Discipulado é transmissão de vida. O que é isso? Ele não acontece aqui, ele não é um culto, isso não é discipulado. Você pode até usar o conteúdo para crescer e amadurecer, se tornar um discípulo, mas não é isso. O discipulado acontece, a transmissão de vida acontece no convívio. Acontece quando você troca momentos, os bons e os ruins, você divide momentos com as pessoas tementes a Deus, e você está ali junto, convivendo. Pastor Abe conta uma história, que uma vez ele recebeu um jovem que dava muito problema para sua mãe, recebeu em casa e passou o dia com esse jovem. E esse jovem voltou para casa falando muito bem, de maneira assim que impressionou a mãe. A mãe pensou: puxa, o que aconteceu? Ela foi falar com o pastor, falou: pastor, ele voltou transformado. Ele disse que você estava lá junto com ele construindo a casinha do cachorro, bateu com o martelo no dedo e não soltou um palavrão. Ele ficou chocado com aquilo. Ele viu como o Senhor tratava a sua esposa, e ele ficou impactado com aquilo. Ele abriu a sua geladeira e não viu uma cerveja lá, e ao mesmo tempo ele viu todo mundo alegre naquela casa, e ele ficou impactado com aquilo. E aí começa, não é? Num encontro só, começa um processo de transmissão de vida. Aos poucos, as pessoas vão se parecendo. Jesus passou 3 anos com aqueles discípulos dele, andando todo dia, acordavam, iam para lá e para cá. Esses 3 anos, por eles estarem tão juntos, com certeza foram potencializados. Era muita coisa acontecendo em 3 anos. Então, discipulado é transmissão de vida, dividir também decisões importantes. Discipulado é seguir os passos, é imitar o mestre. Você vai tentar imitar o mestre, porque o discípulo ele quer se parecer com o mestre, e no caso o mestre, no fim das contas, sempre é Jesus. Então o discípulo imita o mestre, ele tenta andar como Jesus andou, tenta viver como Jesus viveu, tenta assimilar a pessoa de Jesus, imprimir a pessoa de Jesus em si. Ele não está conformado com quem ele é hoje, não. Eu já fui muito trabalhado, já andei bastante. Ele não está conformado, ele está sempre tentando mais. Se você conhece pessoas que estão há muitos anos na caminhada, você vai perceber como elas vão ficando mais serenas, mais centradas, que o Senhor vai trabalhando com elas, vai trabalhando com elas. O verdadeiro discípulo não quer apenas saber o que Jesus ensinou, ele quer viver como Jesus viveu. Quantos querem viver como Jesus viveu? Eu quero. E olha que pode fazer, ele mesmo disse, né? Você pode fazer tanta coisa em nome dele, se nós nos rendermos a este ponto. Então, ser discípulo não é sobre ouvir mensagens, fazer cursos, ir a eventos, decorar versículos. Essas coisas acontecem no processo. Só que hoje em dia consumir informação, né? E tem muito, virou um substituto barato para transformação real. Está lá, né, na era da informação, ela criou uma ilusão de conhecimento. As pessoas, todo mundo é professor agora, nem colocou em prática ainda, não tem um filho ainda, está ensinando como criar filho.
Aí você vai lá, não pede para alguém que está lá há anos criando seus filhos, né? Tem um casal lá de 50 anos, mas não, tem um jovenzinho lá de 20, 30 anos que acha que descobriu os segredos do casamento. O outro casal está lá firme até hoje. Nós nem sabemos se esse casal vai terminar junto. Mas criou essa ilusão. As pessoas, elas falam de uma maneira que passa uma ideia elevada delas. Mas isso é inchaço. Isso não é crescimento estrutural. Isso some assim, ó. Duro, mas é verdade. Mais informação não transforma. Se fosse assim, até o diabo tinha se convertido. O diabo sabe a Bíblia de cor e salteado. Então, você decorar todos os versículos e fazer todas as faculdades de teologia, os cursos, isso não vai transformar a sua vida. Isso pode ser inchaço se você não colocar em prática. Você não se torna um discípulo pelo quanto você sabe, mas pelo quanto você vive. Quanto do que você escuta domingo após domingo, hub após hub, você coloca em prática. Ou você se esforça para colocar em prática. Não é sobre ser cheio de conhecimento, é sobre ser transformado, sobre ter o caráter de Cristo formado em você. O verdadeiro discípulo é alguém que segue Jesus de perto, se torna mais parecido com Ele a cada dia e ajuda outros a fazerem o mesmo. Quer ser um discípulo? É isso que eu e você precisamos fazer. E o discipulado, o processo então de se tornar e de fazer discípulos, não é um programa, é uma cultura. É uma cultura que nós gostaríamos, nosso pastor gostaria de estabelecer aqui. Por isso que está nesta série Enraizados, algo firme. Amor pela palavra, a oração e oração coletiva e o discipulado como cultura. Parte da nossa cultura. O discipulado não é um compromisso semanal, que eu vou lá, né, no encontro, uma reunião. É um longo processo de lapidação que acontece nas nossas vidas. Demora anos e muitos anos. Até Jesus voltar, ainda estaremos em trabalho. Não é uma sessão VIP de coach, onde eu venho lá, alguém particular, resolver os problemas e dar todas as dicas para você. Discipulado é uma cultura, onde todos estão puxando alguém para um nível mais alto. E tudo que você precisa para puxar alguém é estar só um degrau acima. Só um degrau. Você está andando um pouquinho mais, você puxa, e assim, você vai estar sendo puxado por outro, para o próximo degrau, ao mesmo tempo que você puxa alguém para o outro degrau. Tudo que você precisa para que alguém venha acrescentar na tua vida e te ajudar a se tornar um discípulo melhor, é que essa pessoa esteja apenas um degrau na tua frente, um degrau acima. A pergunta é, você é humilde o suficiente para deixar que uma pessoa que está só um degrau acima de você, ajude você a subir esse degrau? Não, tem que ser o pastor Robson, tem que ser o pastor Robson, tem que ser o pastor tal. Não, eu aqui é só eu e Jesus, aqui é Jesus. Jesus é meu discipulador direto. De fato, Jesus é o discipulador, Ele é o discipulador. Só que Jesus escolheu que os seus ensinamentos fossem transmitidos de discípulo para discípulo, para discípulo, para discípulo. Essa foi a estratégia, esse foi o plano. Então não queira ficar cortando caminho, se Jesus já traçou um para você. Você está disposto a ser ensinado por alguém que está um degrau só acima de você? Só um degrau acima de você? Pense. Você tem um coração assim, ensinável a esse ponto? Você que frequenta Hub, agora vai para você que já frequenta Hub há algum tempo. Como é que você está ouvindo o seu líder de Hub? Como é que está o teu coração para as palavras que saem da boca dele? Porque essas pessoas que estão aí não foram colocadas por acaso não, tá? Elas não estão no teu caminho por acaso. Saiba disso, são pessoas que nós consideramos aprovadas e que Deus colocou no caminho para nós também. E no teu, especialmente, que está indo nesse Hub. Será que você está dando a devida atenção ao que eles dizem? Ou só está batendo ponto, só está passando pela catraca do Hub, né? Porque o pastor mandou e porque é necessário para servir algum ministério? Olha o teu coração, seja sincero com você mesmo. Se nós quiséssemos encher aqui, nós só falávamos, só enchíamos o teu ego. Hoje é uma palavra que está dando uma ardida. Espero que você vá para casa com aquele ardidinho, né? É isso que a varinha faz com a criancinha. Ela não entende muito bem, então aquele ardidinho, ela fica, o que é isso? O que eu fiz de errado? Está ardendo aqui. Se você for para casa e sentir assim, começa a refletir. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Será que você está considerando que foi Deus quem colocou essa pessoa, esse líder na tua vida, no teu caminho? Ou acha que eles não têm muito para acrescentar a você? Sabe, quem está com o coração assim não recebe nada de ninguém. Já está cheio.
já está cheio. Então abra o teu coração. O verdadeiro discípulo é ensinável, ele tem o coração aberto. Deixa eu dizer uma coisa, você pode ter o melhor discipulador do mundo, e ainda assim não ser transformado. Judas tinha Jesus Cristo como discipulador. Pare e pense. Sabe o que isso me diz? Que se tornar um verdadeiro discípulo, crescer, amadurecer, ser transformado, depende mais do discípulo do que do discipulador. Já parou para pensar nisso? Novamente eu jogo a responsabilidade para mim e para você. Nós precisamos. Quando você chega lá no teu líder, no líder de hub, você tem que sugar. Não tem que ficar esperando ele falar alguma coisa para você, e aí como é que tá? Não, você vai lá e suga. Ele vai pedir socorro, ele vai falar, já estou cheio de gente aqui. Teve um que me ligou 2 semanas atrás, eu acho que foi, e falou assim, olha, já avisei o pessoal do Connect para não mandar mais ninguém, porque já não cabe mais aqui, já não estou dando conta. Falei, ô glória, problema bom para a gente resolver. Olha a necessidade de verdadeiros discípulos agora. Verdadeiros discípulos. Que o crescimento do discípulo depende então mais dele do que do discipulador. Essa é a verdade que eu entendo. A verdade é que Jesus continua sendo o discipulador, mas escolheu eu e você para passarmos adiante. Escolheu alguém para passar para você e você para passar para alguém. Lá em 2 Timóteo 2:2, Paulo diz assim a Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Veja, aqui há um ciclo de reprodução. Aqui Paulo ensinou coisas, e veja bem, as coisas que você me ouviu falar, Paulo não chegou lá e no 1 a 1 ali ensinou e deu um método, manual da vida para Timóteo, não. Foi, Timóteo, me acompanha, veja o que eu falo, veja como eu ajo, me acompanha. E aí, Timóteo, tudo aquilo que você viu na minha vida, vai lá e ensina para outros que sejam capazes de ensinar a outros. Então você vê, Paulo ensinando Timóteo e orientando Timóteo a ensinar a outro, mas esse outro tem que ser capaz de ensinar a outro. Esse foi o plano de Deus. O plano de Deus não é um evento, não é uma reunião de domingo para alcançar o mundo, é uma cadeia de reprodução de discípulos. Onde você está nessa cadeia de reprodução? 1 Coríntios 11:1, Paulo diz assim, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. É exatamente esse processo. Olha, Jesus foi impresso nele, e agora deixe Deus usar ele para imprimir Jesus em você. Não existe cristão verdadeiro que não reproduza. Se você não tem frutos, querido, cuidado, isso é duro. Cuidado, pode ser cortado fora. Nós precisamos de frutos. De que adianta a fé se ela não tem a obra? Ela é morta. De que adianta você vir ao culto aos domingos se não há frutos na tua própria vida, e frutos também sendo derramados sobre outras vidas. Todo discípulo verdadeiro, ele se torna um discipulador. Essa é a meta. Você entende? Você vai sair daqui hoje com a missão de também ser um discipulador, de se tornar um discípulo cada vez melhor e ser um discipulador. Se não houvesse essa reprodução de discípulos, eu e você não teríamos sido alcançados pelo Evangelho. Foi lá atrás, aconteceu de discípulo para discípulo, até chegar em mim e você. Então nós precisamos dar ouvidos às pessoas fiéis, discípulos fiéis de Jesus, que estão no nosso caminho, colocar o aprendizado que ouvimos em prática e passar adiante o ensino. Agora, Deus escolheu trabalhar assim, de pessoa para pessoa. Então eu vou dar mais um alerta aqui. Cuidado com aquele que tem um coração independente. Cuidado com aquele que não presta contas para ninguém, que não está debaixo de autoridade nenhuma. Cuidado. E tem muitos desses na internet. Que não segue os passos de ninguém, que não anda alinhado com os discípulos fiéis e aprovados de Jesus. Não seja esse tipo de pessoa, e não siga esse tipo de pessoa. Isso é um alerta para preservar a tua vida. Isso aqui é cajado dizendo para as ovelhas, dizendo assim, daqui não passe, porque daqui é um problema para você. Se você comer esse pasto aqui, você vai passar mal. Esse tipo de pessoa geralmente não tem um mentor de verdade, estão cheios de conhecimento, estão inchados, e acho que sempre tem a última revelação, quando na verdade não percebe que só está por um fio ligado ao corpo de Cristo, prestes a se perder. Então cuidado, não seja esse tipo de pessoa e não ouça esse tipo de pessoa.
Discipulado, portanto, não é um programa, é uma cultura. E a estratégia de Jesus para crescimento não é algo, é alguém. Você pode dizer, é alguém. Quem? Quem é o alguém que Jesus escolheu para propagar? Quem? Quem? Eu. Você. Vou fazer de novo, de repente você se perdeu aqui. A estratégia de Jesus para crescimento não é algo, é alguém, e esse alguém é você. Eu. Essa é a estratégia. Você está olhando para o lado para a estratégia de Jesus para ganhar o mundo. Sabe, esses discípulos verdadeiros, eles têm algumas características. Eu vou citar aqui 5 marcas de um discípulo. Né? O verdadeiro discípulo, ele assume uma nova identidade. Ser um discípulo é isso, assumir uma nova identidade. Você se tornou uma nova criatura, e essa identidade envolve ser um adorador. O verdadeiro discípulo ama a Deus mais do que tudo e todos. Ele adora, a adoração não é parte da vida dele, é o centro da vida. A igreja, esse é o primeiro ponto, adorador. Segundo, família. A igreja para ele não é um evento, é uma família da fé. Você percebe isso nele. Você percebe que ele tem um profundo sentimento de pertencimento. Ele não tem esse coração independente. Ele pertence à igreja. Você percebe, ele envolve a família. Aquela pessoa da família que junta. Não, acabou para essa pessoa que tem esse discípulo com a mentalidade de família. Acabou a mentalidade de catraca. Ele não é só mais um frequentador da igreja. Ele pertence a essa casa, ele é membro dessa casa, e por isso ele se envolve, se compromete. Terceiro, então, adorador, família. Terceiro, servo. Não vives para servir a si mesmo, mas para servir aos outros. Vive para servir o próximo. Quarto, mordomo. Ele entende que o seu tempo, seus talentos, seu dinheiro, tudo que tem são ferramentas emprestadas de Deus, que servem para o propósito do reino de Deus. Tem a mentalidade de mordomo. E por último, é testemunha. Ele leva aquilo que Deus fez na sua própria vida a outros. Ele leva Jesus a outros. Seguir Jesus implica nisso, levar Jesus a outras pessoas. John Piper resumiu assim, discipular é ajudar alguém a conhecer, amar, desfrutar e viver para a glória de Deus, de forma que isso transborde para outros. Para nós finalizarmos, já posso chamar a equipe. O maior perigo da igreja moderna, novamente, hoje é um dia de alguns alertas aqui. O maior perigo para a igreja moderna é que, devido à mentalidade de catraca, venha a cair na tentação de criar uma estrutura onde é fácil ser cristão, sem nunca ser discípulo. É deixar as pessoas pensarem que elas podem vir à igreja e pronto, tá bom, você é um cristão, agora tudo vai dar certo. Sem explicar que na verdade você precisa se tornar um discípulo, um imitador de Cristo. Se falássemos outra coisa, estaríamos mentindo, estaríamos enganando pessoas. E tem igreja caindo nessa armadilha. Eles desenham experiências para as pessoas de baixo atrito, né? Para os fiéis, só com palavra positiva, que afaga o ego, que encoraja, que diz que você é vencedor o tempo todo. É verdade, mas só isso que faz. Nunca tem uma palavra de confronto. Atos capítulo 11, versículo 25 e 26 diz: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, ou Paulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim durante um ano inteiro. Agora você imagine, Barnabé pegou Paulo, foi para Antioquia, um ano inteiro, fazendo o quê? Se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Algumas traduções falam, ensinaram multidões. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por que eu estou dizendo isso para você? Não tem um cristão. Você pode ser cristão sem ser discípulo, mas se você for um discípulo verdadeiro, você é garantidamente um verdadeiro cristão. Eles chamavam cristãos de discípulos, aliás, eles não chamavam cristãos de discípulos, eles chamavam discípulos de cristãos, porque no processo de um ano houve transformação evidente na vida daquelas pessoas. Eles começaram a ver, esses caras são parecidos com um cara que eu conheço. É como se a gente olhasse aqui para o Pedro e começasse a reparar lá algumas características do pastor Robson e falar, ó, lá vai o Robsonzinho. Como se pegasse assim outro, pega aí o teu nome.
Eles olharam e falaram: olha, esse aí parece Jesus. Era lá um cristãozinho, era até meio pejorativo, mas eles assumiram aquilo com alegria, porque eles eram verdadeiros imitadores, discípulos de Cristo. Sim, somos cristãos. Primeiro eles eram discípulos, depois receberam o nome cristãos. Primeiro eles trilharam o caminho áspero de imitar o mestre, depois a sociedade começou a vê-los como cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. Então, amado, o problema não é a falta de um evento aqui, a falta de um estudo novo da palavra de Deus, porque o essencial e o principal você ouve domingo após domingo. O problema é muitas vezes que nós não nos tornamos discípulos, que nós não crescemos, é a falta de entrega. A gente vem aqui, senta, bate o ponto, mentalidade de catraca. Não deixe o Espírito Santo transformar, não deixe o Espírito Santo falar. Eu estou o tempo inteiro julgando, pegando a Bíblia, querendo explicar, ou eu estou olhando, já ouvi falar sobre isso, já sei sobre isso. Quem pensa assim não recebe nada, sai igualzinho entrou, só bateu o ponto aqui, não sei o que veio fazer. Mas nós não somos chamados, você está entendendo? Nós somos chamados para entrar aqui, ouvir a palavra de Deus, ir para um hub e sairmos de lá transformados. E cada oportunidade de abrir a palavra de Deus é uma oportunidade dessas, de nós sermos transformados. É a palavra de Deus viva ali, é o autor da vida, o Espírito Santo nos revelando a palavra. Agora eu preciso entrar, ouvir a palavra de uma maneira ativa. Eu quero algo, quem dera nós viéssemos para o culto, para ouvir uma palavra, eu falo, eu quero ouvir uma instrução da palavra de Deus, e eu vou sair daqui com algo para fazer. Será que nós estamos só nas cadeiras, acumulando informação, ou está havendo a transformação profunda e contínua no nosso coração? Quero te convidar para ficar de pé.